também teve um culto pela manhã. Então, a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 1, versículo 12, se você puder acompanhar: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Repita comigo essa versão: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mais uma vez, vamos repetir esse versículo: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo, obrigado por esse mês de agosto que já está partindo para o final, e obrigado porque no ano de 2023 o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, o Senhor é aquele que conhece as nossas falhas, o Senhor é aquele que conhece o nosso passado, presente e futuro, e nós estamos aqui como igreja para cumprir aquilo que o Senhor diz, que é importante que nós venhamos congregar, é importante que nós venhamos nos reunir, porque a tua palavra diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos aqui porque nós acreditamos na sua palavra, porque a tua palavra, ela é a nossa direção nesse lugar, é nela que nós acreditamos que ela foi inspirada pelo Senhor, escrita por homens, por mais de 40 autores diferentes, mas que as informações se cruzam, de Gênesis a Apocalipse. Nós não temos dúvidas de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que nessa noite, os olhos, ó Deus, do nosso coração, os nossos olhos espirituais possam ser abertos para entender e compreender a profundidade e o tanto que o Senhor tem a nos revelar nessa noite. Nós oramos e te pedimos, seja conosco. Eu mando embora agora toda perturbação na mente, toda inquietação, toda sede, toda vontade de ir ao banheiro, toda distração agora, em nome de Jesus, cesse, saia. Toda perturbação na vida das crianças agora saia, toda dor, toda sonolência, toda insônia, tudo aquilo que vem para querer atrapalhar de alguma forma a mente da sua igreja, que seja repreendido agora, cessado, em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que todos quanto receberam Jesus, recebem um poder. Diga comigo, poder. Diga comigo, receber. E diga direito. Pode colocar já aquela tela, Melk, que está já as três. Isso, pode passar. O outro, que já fica os três, isso. O terceiro agora. Isso, pronto. Então diga comigo, receber, poder e ser filho. Ok, esse versículo ele diz essas três coisas já de cara. A todos quanto o receberem. Então existe uma condição. Quem é filho de Deus? Somente quem recebe Jesus. Então, quando te perguntarem assim, todo mundo é filho de Deus? Não. Quem está falando isso? O próprio Jesus, a própria Bíblia. A todos quanto receberem, recebem segundo um poder. Esse poder é um privilégio, ou seja, é um direito. Então existe uma condição para você adquirir esse direito e você poder usar os benefícios. Então, quando eu recebo Jesus, eu recebo um poder e eu me torno filho de Deus. E ser filho de Deus vem carregado, é um combo cheio de benefícios, é o que nós vamos falar hoje. Mas eu quero primeiro perguntar para você, você que chegou aqui nessa noite não é filho de Deus, porque você ainda não recebeu Jesus, você hoje vai ter a oportunidade de se tornar filho de Deus, amém? Pastor, se eu não sou filho de Deus, eu sou o quê? Criatura. Ele te fez. Ele fez Adão do barro, depois fez Eva da costela, e foi nascendo o restante, e estamos todos aqui. Só que isso não faz de você um filho de Deus. Nós temos o costume de dizer, né? Ô filho de Deus, ô filha de Deus. Só é filho de Deus quem recebe o unigênito filho de Deus. Por que chama Jesus primeiro de unigênito? Unigênito vem de único. Então ele era o único filho de Deus. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele se torna o primogênito, ou seja, de primeiro. Então, se tem o primeiro, é porque tem o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então ele era o único, ele morre,
Deus ele entrega o único que ele tinha para morrer no meu e no seu lugar. Então agora aquele que era único passa a ser o primogênito de muitos outros irmãos e filhos de Deus. Amém? Quem é filho de Deus, diga aleluia. Glória a Deus. Dê um sorriso para quem está do seu lado com cara de filho de Deus. Que quem não é filho de Deus tem uma cara meio amarga. É uma cara meio de que tomou vinagre, chupou limão azedo. Limão azedo é meio redundante, né? Porque limão é azedo, né? Não tem limão doce, né? Ou tem? Tem limão doce? Tem não, né? Então, tem gente que você olha para ele assim, só de você se aproximar dele, você já fica com frio. De tão frio que ele é. O apelido dele tinha que ser geladeira, freezer, Polo Norte. Lá vem o irmão Polo Norte, por quê? Tudo dele é uma frieza, é uma tristeza, é o famoso irmão capenga, sabe? É aquela pessoa que está sempre jururu, sempre olhando para baixo, parece uma galinha, olha para baixo, cisca para trás, tudo dele dá errado, nada dá certo, ele só reclama, ele só murmura. Filho de Deus não, filho de Deus ele sabe que ele tem um pai. Filho de Deus, ele sabe em quem ele crê. Então, primeiro você tem que receber. E se você não recebeu, no final do culto, eu vou perguntar se você quer receber. Você vai vir aqui e você vai passar a ser filho de Deus, amém? Então, já vai tomando posse aí, porque você a partir de agora já é filho de Deus. No final a gente só confirma, amém? Glória a Deus, aqueles que recebem. Agora vem a segunda situação, recebem um poder. Hoje de manhã eu perguntei aqui, quem que é da minha época? Eu tenho cara que eu tenho 37 anos de idade? Sim, né? Os inimigos que vêm afrontar a nossa vida falam assim. Mas aqueles que são parceiros nossos falam, que é isso, um meninão. Porque é o seguinte, chega uma época na sua vida que compensa você falar que é mais velho. Você quer ver um negócio? Gente, eu vou fazer 45 anos. Aí, nossa, mas que cara novo. Um meninão. Agora, se eu querer falar que eu tenho 27, você vai falar, tá acabado, hein? Tá destruído, hein, irmão? Então, chega uma hora na sua vida que você não sabe se compensa falar para cima ou para baixo, né? Mas, quem é da minha época vai lembrar de um desenho chamado Dragon Ball Z. Ó, eita, senti aqui agora, hein? Você lembra quando ele se transformava num Super Saiyajin? Lembra? Agora, para os mais antigos, eu vou falar, você lembra dos ursinhos carinhosos? Coração, nuvem, não tinha uns poderes assim, uns poderes meio estranhos, mas tinha, né? Esses filmes assim, quem lembra daquele Terra, Céu, Água, Capitão Planeta, aí, sabe, todos os desenhos de antigamente, alguém tinha um poder. Esse poder dele, o Superman, né? O Batman, o Tarzan, esses heróis que tinha por aí, cada um tinha um poder. Queridos, qual é o poder do Superman? Ele sai fogo do olho, ele sopra, sai gelo, ele voa, em 2 segundos ele está em outro lugar, ele segura um cometa que está vindo. O Goku lá do Dragon Ball Z, ele teletransportar, já aparecia em outro lugar, ele é poderoso demais. Quando fala de poder, o que você entende? Olha lá, vem uma pessoa poderosa, o que vem na sua mente? É uma pessoa que falou, água parou, sim ou não? A assinatura dele vale. Eu estou aqui em nome do doutor fulano de tal. Opa, pode entrar. Pela manhã eu disse que se você sair agora e tentar entrar lá no Alphaville, pode estar a pessoa mais poderosa que mora lá dentro daquele condomínio fechado. Um simples funcionário que está na portaria, que às vezes não tem nem o ensino médio, ele barra a sua entrada, porque ele está revestido de uma autoridade. Um homem é capaz de parar o Brasil. Como? Se uma pessoa vestida de policial rodoviário federal chegar bem ali no trevo do Largata ali, e ele tiver vestido com a roupa de polícia federal, com um apito, ele levanta a mão, em menos de 30 minutos vai ter mais de 30 quilômetros de congestionamento de carreta. Carreta contendo cilindro de oxigênio, vai atrapalhar os hospitais, vai atrapalhar os postos de combustível, avião não vai decolar porque o combustível do avião não vai chegar remédio, o coração que está para ser transplantado não vai chegar, pessoas que estão esperando ali, um ente querido não vão receber, pessoas que têm que estar numa audiência não vão chegar, cria um caos, porque essa pessoa, ela tem um
poder. Diga comigo assim: todo mundo que tem poder age diferente. Por que quando você descobre que todo mundo que recebe Jesus se torna filho de Deus, recebe um poder, a sua vida não muda? A partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, você recebe um poder. Você recebe um poder. Que poder é esse, pastor? O poder do Superman a gente sabe qual é. O poder do policial a gente sabe qual é. O poder do médico, o poder do prefeito, o poder do presidente, o poder do juiz, o poder de todo mundo que é revestido de um poder, ele usa ou em favor dele ou em favor de outro. O seu poder é que você agora passa a ser filho de Deus. Pastor, o senhor está dizendo para mim que o fato de eu me tornar filho de Deus, eu me torno uma pessoa poderosa? Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Por isso que você não pode se comportar como uma pessoa qualquer. Porque o crente, ele tem que ser humilde. O que é símbolo de humildade para você? Qual é a conotação que te ensinaram errado? Que o crente tem que ser o coitadinho, o crente tem que ser o que escuta calado, o crente tem que ser o que abaixa a cabeça. Ei, o crente, o filho de Deus, é o único que pode andar de cabeça erguida. O crente é o único que pode bater no peito e falar: eu vou morar no céu. O crente é o único que pode falar: eu sei em quem eu tenho crido. O crente, o filho de Deus, é o único que pode falar: aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar. O filho de Deus é o único que pode falar: bem sei em quem eu tenho crido, e eu sei que eu posso depositar a minha confiança no Senhor. Ele é o meu pastor, e eu não vou ter falta de nada na minha vida. O que é isso? É o filho que entende o poder que Deus entregou para ele. Jesus, ele disse assim, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar sobre toda a obra do mal, sobre serpentes e escorpiões, e se alguma coisa mortífera vocês beberem, venenosa, não vai causar dano em vocês. Meus filhos, eu tenho para vocês uma vida em abundância. Aonde vocês chegarem, eu abençoo a entrada e a saída. Isso é promessa para filho. Nem precisa olhar para a pessoa que está do seu lado, porque nesse momento ele deve estar se perguntando: eu sou filho de Deus, eu fico vivendo como um indigente? Eu estou há tantos anos dentro da igreja, não fui eu que desliguei aqui, mas é bom deixar aqui, obrigado. Eu sou filho de Deus, mas eu estou há tanto tempo vivendo como indigente, vivendo como escravo. O tema dessa mensagem é: não mais escravos, mas filhos. Diga: eu não sou mais escravo. Tem uma canção que diz, né? Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Quando o ponto 2 diz que você recebe um poder, quem é bom de Bíblia vai saber o que eu estou falando. Atos capítulo 2, Jesus, ele diz assim, ele morre, ressuscita, 40 dias depois ele fala: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de... Então eu me torno filho de Deus, eu recebo um poder, e poucos dias depois Jesus diz que vai vir um poder do alto, que vai revestir a vida dos discípulos. Para que é esse poder? Porque vocês vão sair pelo mundo, e vocês vão pregar, vocês vão anunciar, vocês vão agora espalhar fogo pela terra, vocês vão levar agora boas notícias, porque o evangelho das boas novas é o evangelho de boas notícias. Então quando você começa a ler a Bíblia, você começa a receber boas notícias, e você recebe esse poder dentro de você, onde você sabe para onde você está indo, você sabe qual é o seu destino, você sabe quem é o teu pai, você sabe quem foi que te chamou, você sabe quem foi que te resgatou, e agora nada mais importa, porque agora você sabe o porquê que você está nessa terra. Agora você não precisa ficar com aquelas dúvidas: por que eu existo? Ser ou não ser? Eis a questão.
Aí eu vou para o YouTube pesquisar qual o sentido da vida, qual o sentido da minha mente. Por que a minha mente é assim? A sua mente é mente porque ela mente. A sua mente, ela mente para você. Ela fala para você que você não pode. Ela fala para você que você é um coitado. Ela fala para você que você é um perdido. Ela fala que para você não tem jeito. A sua mente fala que você é um incompetente. A sua mente fala que você não vai conseguir prosperar. O diabo vem querer falar um monte de mentira para você, porque ele foi expulso do céu. E ele tem raiva de você, porque ele nunca foi e nunca será filho de Deus. E a igreja dos últimos dias, nós estamos vendo uma geração que não conhece a palavra, não sabe quem é o pai, estão querendo tirar o nome do pai do RG, estão querendo tirar o pai da CNH, não querem mais que tenha um dia dos pais na escola. Essa agenda do inferno quer mudar todo o conceito de paternidade, querem arrancar a sua identidade, querem mostrar para nós, colocar de goela abaixo, que não existe pai, não precisa ter pai. Basta você crescer e você é um zumbi na terra. Não. Tudo passa, menos a palavra. E a palavra diz que Deus é o teu pai. A oração principal do planeta Terra, que Jesus ensinou como oração modelo, foi: como que foi? Pai meu, pai seu, pai, paizinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra, o pão nosso de cada dia. Perdoa as minhas ofensas como eu perdoo os que... Aí tem gente que nessa hora não pode orar, porque ele não perdoa o próximo, mas ele quer orar o Pai Nosso. Não pode orar o Pai Nosso quando não perdoa o próximo. Não pode orar o Pai Nosso quando não perdoa o próximo. Perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado aqueles que me têm... Já parou por aí. Mas recebereis poder. Filhos dão testemunho do Pai e cuidam das coisas do interesse do Pai. Mateus capítulo 4, você pode anotar. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Tem gente que fala bem assim: pastor, estou com um levante de Satanás na minha vida, o diabo está vindo contra mim, eu estou passando por um deserto. Deixa eu te dar uma notícia: quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito Santo. Nem sempre o deserto que você está passando é do diabo, não. É Deus te levando para um outro nível. É Deus preparando para você algo poderoso. Só que você tem que estar atento, você tem que estar sensível. Porque o que acontece? A Bíblia fala, tem umas traduções que dizem que os 40 dias o diabo ficou atormentando a vida de Jesus. Só que aqui reza para nós, consta 3 episódios. O primeiro é: Jesus, que o diabo conhece Jesus, ele estava no céu, ele era o ministro de louvor lá. O diabo ficava lá no céu bem assim, ó: tu és digno de tudo, Lúcifer, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. O diabo ficava fazendo isso lá no céu. Ele era o líder do louvor. Pensa num líder top. A Bíblia fala que ele era lindo, perfeito. Só que ele se rebelou e saiu. Então ele sabe que Jesus estava no céu. Sabe ou não sabe? Que Jesus, quando veio na terra, falou: eu e o Pai somos um. Então, se Lúcifer sabia que Jesus já era filho de Deus, por que ele chegou em Jesus perguntando assim, ó: se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães? Porque Jesus estava com fome. Queridos, deixa eu te perguntar um negócio, deixa eu te falar um negócio. Se o diabo foi tentar colocar dúvida em Jesus, você acha que ele não vai vir para tentar colocar em mim e você? É por isso que tem gente dentro da igreja que não levanta as mãos na hora da adoração. Eu sou pecador. Deus não sabe que você é pecador, não é? Deus sabe até o pecado que você vai cometer. Fica tranquilo, irmão.
Agora isso não significa que você tem que parar de adorar Ele. Ele te fez para ser um adorador. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele não botou uma condição: se santifiquem e me adorem. Não, não, não. Todo mundo que chegou até Jesus eram os mais pecadores que tinha. A prostituta, a mulher do fluxo de sangue, a Cirofinícia, todo mundo que foi chegando a Ele, mas já chegava adorando. E aí Ele olhava e fala: tua fé te salvou, vai, não peques mais. Nunca vi uma fé igual a essa em Israel. Olha só, está todo mundo me adorando. Tem um monte de gente tocando em Jesus, um monte de gente aparpando Jesus, um monte de gente encostando ali nele. Alguém me tocou, porque alguém tocou nele com coração de adorador. Jesus não falou: tu é uma pecadora. Nem a mulher pecadora que pegaram ela em flagrante adultério, Ele teve coragem de falar alguma coisa. Ele olhou para ela e falou bem assim: onde estão os teus acusadores, mulher? Levanta, vai, não peques mais. Ei, Ele te chama para ser um filho, para ser um adorador. Você já percebeu que o teu filho pode estar o escuro que for, quando ele corre para o teu braço? Como se o seu braço fosse o local que fosse salvar ele. Porque o filho sabe que no braço do pai, o mundo pode estar caindo, no braço do pai ele está tranquilo. Quem é pai aí sabe do que eu estou falando. Está o escuro, cachorro, grito, isso, aquilo. A criança quando vê o pai, parece que ali ela encontrou um socorro, ela encontrou um abrigo. Só que nós estamos dentro da igreja, tratando Deus somente como o Deus da igreja, o Deus da Paz Church, o Deus da Batista, o Deus da Assembleia, aquele Deus. E tem gente que não consegue orar chamando Deus de pai, porque teve problema com seu pai biológico e acha que Deus é igual. Ei, Deus não está interessado no seu dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não está interessado, querido, nas suas habilidades, nas suas técnicas, na sua filosofia, no seu título. Não, não, não. Ele olha para você e Ele vê você como um bebezinho, como um xodozinho dele, que Ele quer cuidar. Mas Ele vai te corrigir, obviamente. Mas Ele não vai deixar que nenhum mal chegue até você. Praga nenhuma chegará à sua tenda. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você precisa entender isso. E quando você entende isso, quando essa revelação vem na sua cabeça, vem no seu coração, vem no seu espírito, você começa a usufruir desse poder de ser filho de Deus. O diabo, ele vem tentar vencer Jesus na palavra. Escute o que eu falei, preste atenção. O diabo vem tentar vencer Jesus na palavra. Se tu és filho de Deus, pula daqui, porque os anjos vão te segurar nas mãos. O diabo não usou obra de macumbaria e obra de feitiçaria para vencer Jesus. O diabo usou a Bíblia para tentar derrubar Jesus. Você está entendendo a batalha que Jesus enfrentou naquele deserto? Só que Jesus, querido, não tem outro meio. Jesus, ele lia a Bíblia. Eu disse que Jesus fazia o quê? Aí Jesus, como ele conhece a Bíblia, e não é porque foi ele que mandou homens escrever, porque ele pegava os pergaminhos e lia. Então Jesus, ele olha para Satanás e fala assim: Satanás, mas também está escrito, nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Satanás, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus usou a Bíblia. Aí tem gente dentro da igreja que está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas ele nunca leu nem o livro de 1 João, que tem 5 capítulos que ele lê com 30 minutos. Mas se você pegar o relatório dele do Instagram, 4 horas por dia. Telegram, WhatsApp, TikTok, Facebook, nem sei mais o nome das outras redes que já saiu. Jogo, série da Netflix então. Tem gente que assiste série de 40 minutos o episódio, assiste 20 por dia. Nem come, está ficando igual um zumbi. Vai na geladeira pegar água assim. Para onde você vai? Assistir Netflix. Você não vai parar? Não, está no final. E porque a série da Netflix, ela é massa. Porque quando ela vai terminar, como diz o pastor Welson, né? Só mais essa. Aí você, quando você vê, 4 horas da manhã. Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu faço para ir trabalhar no outro dia? Mas a Bíblia não tem tempo. A Bíblia dá sono. Aí tem gente que interpreta quando Jesus fala assim, ó, medite. Aí tem gente que entende, medeita. Medite, medeita. Aí ela deita, ela baba. Pensa num sonífero bom. Queridos,
Se Deus veio para a terra como homem, lia a Bíblia, como que eu e você queremos usar esse poder, usar esse benefício, usar essa carta que nós temos poderosa na mão? Nós não queremos meditar na Bíblia. Não é para você ler a Bíblia em um dia só não, mas leia todo dia, um versículo. Eu tenho um aplicativo que chama Bíblia, deixa eu ver o nome aqui, Holy Bible, chama Your Version. Fala aí, Helena. Your Version. É que o nosso inglês é meio capenga. Ela chega a notificação para você. Todo dia chega uma notificação de um versículo bíblico. Você abre e já leu. No trânsito, no carro, no rádio. Até você lê, porque no momento de dificuldade da sua vida, pessoas estão na igreja, têm hábitos de crente, jeito de crente, atitudes que são aprendidas, os jargões, né? Oh glória, aleluia, misericórdia, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, sabe essas coisas todas? Isso tudo a gente aprende. Agora não tem como a gente aprender a ser filho de Deus. Filho de Deus, você tem que receber o Filho de Deus. E aí esse poder, ele inunda o seu coração, e você começa agora a viver em novidade de vida. E essa novidade de vida não está falando que você não vai mais pecar, não está falando que você não vai ter problema, não está falando que você não vai ter mais dificuldade, não, antes pelo contrário, se o diabo foi tentar pegar Jesus, ele vai querer pegar eu e você, querido, e não é de vez em quando não, é todo dia. Paulo, ele fala assim, ó, o bem que eu tenho que fazer, eu não consigo, e o mal que eu não posso fazer, eu já fiz. O mal que eu não posso fazer, eu já fiz. E o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho dificuldade. Paulo, querido, eu estou falando de Paulo, o apóstolo Paulo. Aí eu e você queremos vencer as batalhas do dia a dia, filhos de Deus. Salmo 23, irmão. O Senhor é o meu ajudador. A pessoa não sabe o Salmo 23, o Salmo 91, aquele que está empedrado em cima da estante, como se fosse acontecer um milagre, né? Ele é aberto ou fechado, não muda nada. Se você não entender e não trazer essa mentalidade de filho para a sua vida, não vai resolver. Dê um sorriso para quem está do seu lado e fala, é tão bom saber que você é filho de Deus. Quando a igreja entende isso, você sobe um degrau. E aí você já não passa mais a viver só como crente. Você não passa a viver só como cristão mais. Você já passa a andar como filho de Deus, como filho de Deus. Paulo, ele é enfático ao ensinar a importância da nossa paternidade, da nossa identidade. Nós vamos agora maratonar em vários versículos. Eu preciso que você pegue o seu aplicativo agora, o seu iPhone, o seu Android, o seu qualquer coisa aí. Não olha para o pessoal do Ministério de Louvor, não olha, deixa eles aqui subir. Olha para a sua Bíblia agora. Romanos capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler vários versículos agora. É muito importante a igreja ler o que eu vou ler agora. Quando você lê a Bíblia, você consegue ter a revelação. Ela salta para dentro de você, ela te traz o rema, a palavra revelada. Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, você está preparado agora? É agora que o avião vai decolar. Romanos capítulo 5, versículo 17. Está preparado aí? Antes de eu ler essa parte, Romanos 5, 17, quando o diabo ele diz para Jesus, se prostra para mim, vai, se prostra. É porque o diabo fala assim, ó, aí eu vou te dar tudo que é do mundo, tudo que tem aí. Porque lá no Éden, Adão perdeu, ele e Eva foram expulsos, então o diabo passou a ter poder e autoridade. E aí Jesus ele não se prostra. Então na cruz do Calvário, Jesus ele fala assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus ele não pode compactuar com o pecado. Então pela primeira vez Deus abandona Jesus. Fica ligado nisso. Deus abandona Jesus porque Jesus estava com o pecado da humanidade. E Deus ele não volta atrás com a palavra dele. Ele não compactua com o pecado. Então ali naquele momento Jesus fica só e ele faz aquele grito. Então Jesus ele vem, ele morre. Então agora o segundo Adão. Então olha só, se pela ofensa de um, que é Adão, e por meio de um só reinou a morte, então por conta de Adão a morte reinou. Amém?
muito mais os que recebem a abundância da graça. Fica ligado nisso, toda a igreja. E o dom da justiça reinarão após irem para o céu, amém? Não? Ué, reinarão em vida. Eu fico desesperado quando eu escuto uma pessoa falando assim: você vai ver quando a gente morrer, que a gente for para o céu. Você vai ver como é que nós vamos viver na bênção. Você vai ver como é que a nossa vida vai ser transformada. Querido, em nome de Jesus, a sua Bíblia está falando que é para você reinar em vida? Está falando? O que você entende por reinar? Você vai lá na Arábia, você vai encontrar o rei lá. O que você entende? Você vai encontrar o príncipe, o rei Charles. A rainha Elizabeth morreu, a Betinha. Você vai encontrar agora o rei Charles. Você vai chegar lá na casa do rei Charles. Como que você imagina que é a casa do rei Charles? Todo mundo só faz assim. Ninguém fala nada, só faz assim. O que é isso aqui? Coisa grande, bonito, ouro, palácio, rei, né? Quando fala de rei, reinado, reino, não é isso? Príncipe, princesas, tudo chique, tudo bonito, tudo legal, tudo maravilhoso, não é isso? E por que quando é para você, a palavra reinarão em vida não serve? Eu quero te fazer uma pergunta, não precisa responder para mim não. Você está vivendo como um rei aqui na terra? Está escrito. Se através da morte de Adão, do erro de Adão, todo mundo pagou o pato, através da morte de Jesus, todo mundo recebeu um presente chamado Espírito Santo. Agora você é filho de Deus, então você vai reinar em vida. Você vai reinar em vida, querido. Eu estou pregando para uma igreja que vai reinar em vida. Pastor, o que é reinar em vida na vida de um crente? Querido, é você poder pedir e receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. É você não aceitar nada menos daquilo que Ele tem prometido para você. Se Ele tem para você uma grande empresa, receba em nome de Jesus. Se Ele tem para você condições de ajudar muitos missionários pelo mundo, receba em nome de Jesus. Se Ele tem para você que você vai ser o melhor funcionário da sua empresa, que vai ganhar prêmios, que vai receber cargos, receba em nome de Jesus. Se Ele tem para você que você vai ser o melhor pai de família, receba em nome de Jesus. A melhor esposa, o melhor filho, o melhor discípulo, o melhor líder de célula, o melhor anfitrião. Deus tem para você uma vida próspera. Não é o pastor que está falando, não é a pastor que está falando, é a Bíblia que diz que você vai reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Pula para o capítulo 6 agora, capítulo 6, versículo 14 ao 17, perdão, primeiro só o 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Versículo 17, mas graças a Deus, porque outroras escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Versículo 20, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Agora você pula para o capítulo 8, capítulo 8 de Romanos, vai lá, versículo 14. Versículo 14 diz assim, ó: pois você está me acompanhando? Romanos capítulo 8, versículo 14. Agora é para vibrar, tá? Agora é gol do Brasil agora. Estão preparados? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Calma, calma, senão você vai cansar de aplaudir. Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravo, de escravidão, para viverdes outra vez com medo, atemorizados, dando um de coitadinho, dando um ali de, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, mas recebestes o espírito de adoção. Você era órfão, você era um coitado mesmo, você era um Zé Ninguém,
Você pode ter nascido na melhor família de Cuiabá. Enquanto você não recebeu Jesus na sua vida, você é uma criatura somente. Mas quando você recebeu o Espírito Santo, o espírito de escravidão sai da sua vida, a miséria sai da sua vida, a mesmice sai da sua vida, e você recebe agora a adoção. É como se o seu pai tivesse chego lá no orfanato, tudo aquele bando de gente abandonada, e aí Jesus chegou e falou: agora é tudo meus irmãos. Papai, está aqui, ó, eu morri por eles, agora são todos seus filhinhos. Queridos, baseados no qual clamamos Abba Pai, versículo 16, segura essa, crente, segura essa, filho de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha para quem está do seu lado. Não tem problema você falar com ele não, depois você pode me chamar de chato, não tem problema não. Sabe essas pessoas que falam que Deus falou comigo? Fala para ele. Porque tem gente que já veio perguntar para mim: pastor, como que é essa história que você... A pastora Aline, que antigamente perguntavam para ela, né? Que a pastora Aline, Deus me falou tal coisa. Aí eu... será que Deus só fala com ela? Aí eu ficava incomodado com isso. E aí eu via aqueles pregador pregar, aqueles pregador famoso, né? Que Deus me falou nessa madrugada. Eu estava dirigindo, Deus falou comigo. Eu estava no banho, Deus falou comigo. Eu estava pescando, Deus falou comigo. Eu estava fritando um ovo, Deus... Não é possível que Deus não fala comigo. E eu achava que era uma voz: filho, levante e vá ao banheiro. Tá bom, pai. Eu achava que era assim. Até que um dia eu li isso aqui: o próprio Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Você tem certeza que ela é tua mãe? Tem? Você já fez DNA? Você sabia que filho... Você tem certeza, irmã, que ela é sua mãe? Tem? Ela? Tem certeza? Tem certeza? Seus filhos têm certeza que são seus filhos, Jean? Caleb, tem certeza que esses dois é seu pai? Tem certeza? Tem? E aí, Manuel, você tem certeza que essa mulher atrás de você é tua mãe? Tem certeza? Nem parece. Sabe por que seu filho não se preocupa? Dentro dele ele tem certeza. Você não precisa falar para ele: ó, eu quero te falar um negócio, você é meu filho, eu preciso que você acredita. Eu nunca falei isso para o João e para a Beatriz: ó, acreditem, eu sou o pai de vocês. Por favor, acredita, não duvida mais não. Lá no dia dos pais eu vou lá, eu vou, não chama outro, não, é eu. Nunca precisou. Dentro deles eles têm uma E aí quando eu li isso aqui, que o próprio Espírito testifica. Quem aqui tem certeza que é filho de Deus? Deus acabou de falar com você. O Espírito Santo está falando com você agora que você é filho de Deus. O Espírito dele conversa com o seu Espírito. E aí, tudo bem? Sabia que você tem um pai? Sabia que o nosso pai está esperando a gente? Está fazendo cada casa top. Tem umas que tem até banheira. Eu já falei que na minha casa vai ter uma fonte de Coca-Cola e uma de ovo maltine. Eu já pedi para Deus, ela é meu pai, eu posso pedir? Não sei, eu creio que vai ter. Não sei o que você vai pedir na sua. Irmão, uma fonte de Coca. Pastor, Coca-Cola faz mal. Aqui na terra, lá no céu não. Lá no céu não vai ter morte, então nós vamos poder beber Coca-Cola, amém? Versículo 17. Olha só o 17 agora. Quem quiser pular, quem quiser pendurar no teto agora pode. Se quiser ficar sentado também pode. Ora, se eu sou então filho de Deus, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Se eu sou filho de Deus, então eu sou também... Se eu sou filho, então eu sou... Que herança é essa? Que todo mundo fica dentro da igreja parecendo um bando de mendigo. Ora por mim, pastor. A minha vida está uma desgraça. Eu estou vivendo igual um abandonado. Ei,
se você é filho de Deus, nunca mais na sua vida você vai ficar vivendo como um abandonado espiritual. A partir de hoje a sua mentalidade muda. A partir de agora você nunca mais vai ficar sendo um crente capenga. A partir de hoje você entende que você é filho de Deus. Há uma herança preparada para você. A Bíblia acabou de falar para você que você vai reinar em vida. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se estamos sofrendo com Ele a perseguição, com Ele também seremos glorificados. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Ele nos libertou, Ele nos resgatou, Ele mudou a nossa história, Ele mudou tudo em nós. Ah, queridos, versículo 19, você está preparado para ler isso? Essa conversa, nós estamos preparados para essa conversa? Versículo 19, a criação, a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. O mundo aí fora está esperando você. As pessoas no seu trabalho estão esperando você. Ei, amanhã é segunda-feira. As pessoas lá fora, o mundo, o shopping, o médico, os hospitais, os escritórios, as empresas, as indústrias estão esperando ansiosamente. Cadê os filhos de Deus? Onde é que estão os herdeiros, os abundantes, os poderosos, aqueles que têm a palavra de vida eterna, aqueles que têm a revelação, aqueles que têm lágrima nos olhos, chama nos olhos? O mundo aí fora está esperando eu e você levar uma palavra de esperança. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eles estão esperando eu e você. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Para a gente finalizar, Êxodo capítulo 14, só anota. Só quem é filho aí dá um brado de vitória. A Bíblia diz que Deus fala assim para Moisés com 80 anos: Moisés, chegou a hora, levanta, vai que eu vou te entregar uma igreja de 2 milhões de membros. Eu disse quantos milhões? Moisés com 80 anos assume uma igreja de 2 milhões de membros. E ele sai do Egito com todas as riquezas que tinha direito. De repente eles chegam diante de um mar. E Faraó decide, se arrepende de novo, pela 11ª vez. E ele fala, vai lá e mata todo mundo. A Bíblia diz que só de carroça, de cavalo, eram 600. Só de carruagem. Fora os cavalos e fora os que estavam a pé. Para ir matar todos os cristãos, todos os judeus. O povo de dia tinha uma coluna para proteger eles do sol, porque no deserto é muito quente. À noite tinha uma nuvem, uma nuvem de fogo, que esquentava eles porque era muito frio. A Bíblia fala, Êxodo 14, que a nuvem que ficava sobre eles durante o dia, vem para de trás do povo, depois você medita, Êxodo 14, e faz uma parede, e não deixa os cavaleiros atingir eles, chegar neles na beira do mar. Tinham 2 milhões de pessoas na beira do mar. Então agora tem uma coluna. Eles já estavam há muitos dias comendo do maná todo dia cedo. Isso já é milagre, sim ou não? Eles viam todos os dias à noite a coluna de fogo para proteger eles. Isso é bênção, sim ou não? E eles tinham de dia uma coluna que refrigerava eles, o ar-condicionado da época. A primeira tribulação que teve na vida deles, a primeira dificuldade que teve na vida deles, sabe o que a igreja, sabe o que aquelas ovelhas fizeram? Foram para cima do pastor Moisés. E chegou lá no pastor e falou, e aí pastor? Nós estava tudo bem lá no Egito, nós era escravo, mas pelo menos a nossa paca estava em dia. Eles estavam preocupados com a cova. A Bíblia diz que eles falam assim, ó, lá pelo menos tinha onde a gente ser enterrado. Lá pelo menos tinha onde a gente ser sepultado.
A igreja de Moisés, que era pastor, estava vendo milagre de dia, milagre de noite, comendo do milagre, e na primeira circunstância foram para cima do pastor. Não está muito diferente dos nossos dias de hoje. A primeira situação que acontece, pastor não ora, pastor não jejua, meu líder de célula não ora, meu líder do Difre não ora, e não sei quem não ora, não sei. Queridos, enquanto nós não entendermos que estar junto é uma coisa, estar unidos é outra coisa. Deus, ele não opera no meio de um ajuntamento, ele opera no meio da unidade. A Bíblia diz que Moisés fica desesperado, ele é um pastor, ele nunca tinha pastoreado uma igreja de 2 milhões de pessoas, e agora ele vai para Deus, ele fala: Deus, o Senhor me chamou, me tirou lá, eu cuidava das ovelhas, agora eu estou com uma igreja de 2 milhões de pessoas aqui, Faraó está atrás da nuvem aqui. Sabe o que Deus olha para Moisés? Deus não aliviou para Moisés não, irmão. Deus foi duro com aquele pastor, hein? Deus olha para aquele pastor chamado Moisés e fala assim: Moisés, eu já estou guardando vocês de dia, guardando vocês de noite, estou dando comida para vocês, eu quero que você faça o seguinte: diga aos filhos, enquanto estava como escravo, era escravo, agora que saiu do Egito, diga aos filhos de Israel que... Vocês não entenderam? Diga aos filhos de Israel que... Por que Deus manda eles marcharem na beira da praia? Eles estavam há 430 anos vivendo como escravo. A mentalidade deles era de escravo. Escravo fica com o pé acorrentado, carregando tijolo e carregando o carrinho de mão. Como que é o andado de um escravo? Eles não tinham força para correr. Eles não sabiam o que era correr. Eles não sabiam o que era liberdade. Eles ainda não tinham entendido que eles já estavam livres do Egito, e eles estavam agora indo para a herança, indo para a terra prometida, indo para a promessa. Então Deus ali naquele momento vira o chip da igreja, e ele diz para Moisés: você é o pastor dessa igreja, diga a eles que marchem, e você usa o cajado que está na sua mão, e manda esse mar se abrir. E a igreja, de repente, 2 milhões de pessoas, 4 milhões de pés começam a marchar. Começa a marchar, e Moisés pega aquele cajado, e as águas se abrem. Quando a igreja entendeu o poder que eles têm de serem filhos, o mar se abriu. Diga para a pessoa que está do seu lado: muitas coisas na sua vida ainda não aconteceram, porque você não está agindo como filho. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus e levante as suas mãos. Estão acesas